Fala pessoal, Thiago Fescher aqui em mais um Sim Pode Ouvir acadêmico, recebendo um convidado mega especial, o Sr. Flávio Otsuka. Vamos ver se eu acerto o cargo, hein? É diretor de estratégia... De crescimento. Eu ia perder marketing. O crescimento. É um pouco importante, né? A turma fica me pedindo lá para não ser só marketing, porque tem uma outra turma de estratégia de crescimento, mas é isso aí. É o da Tokio Marine, né? Uma grande parceira do Syncora aqui, uma big seguradora no mercado. Flávio, obrigado pela presença, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui para a gente discutir esse tema tão bacana, tão importante, que a gente vem lá suando os bigodes para fazer isso cada vez mais, ao tema capacitação, né, ser cada vez mais relevante e contribuir realmente para a formação do corretor e para a adaptação dos corretores. Pô, esse mundo maluco, veloz, né, e super dinâmico que a gente vem vivendo hoje em dia, né? Então, obrigado pelo convite aqui, é um prazer. Legal. Vou aproveitar começar te provocando então, né? Você acha que existe muita resistência à capacitação hoje e por que, se ela existe? Acho que é todos nós, né? Tem um lugarzinho de conforto em não se atualizar, que a gente precisa brigar o tempo inteiro contra isso para que a gente realmente esteja mais adaptado às mudanças, né? Acho que tem um pouco disso, sim, mas eu também entendo que, principalmente as novas gerações que vêm vindo, começam a entender que tem muito mais informação disponível do que a gente hoje conhece. Então, essa humildade de entender que o que a gente sabe está toda hora defasado, desatualizado, eu acho que é um sentimento que vem crescendo nos últimos anos e com essas novas gerações, né? Um mundo aberto hoje com internet, tem todas as informações possíveis. Obviamente precisa fazer uma curadoria disso tudo, né? Um bom filtro, mas também fica claro que tem muito mais informação disponível e importante para a gente se desenvolver e conhecer o que a gente não conhece, né? Então, acho que isso vem ajudando a gente para falar um pouco mais sobre a capacitação é importante, você tem ferramentas que te ajudam a ter muito mais essas informações de forma resumida, dinâmica, on demand, né? No horário que você pode, na hora que você quer, com o conteúdo que você quer. Onde você quer, né? Onde você quer, né? Então, esse acho que foi também um grande aprendizado que a pandemia nos deixou, né? Graças a Deus tem coisas boas, apesar de tudo que foi de ruim. Acho que essa questão de você ter acesso remoto a muita coisa, hoje é comum, mas a gente não tinha, né? Nas nossas épocas a gente não teve isso. E isso facilita muito. E hoje já é comum, né? As grandes universidades, hoje dá para você fazer curso de Stanford. Sim. Né? Remoto e com diploma, na hora que você quiser, né? Faz o curso, tem um tempo, você tem que terminar em 1 ano, sei lá, o curso, né? Mas você vai diluindo ali no horário que dá, do jeito que dá. Então, isso deu uma conscientizada e até um encaixe melhor do tema capacitação dentro da vida das pessoas, porque antes a desculpa era, não consigo estar lá, não tenho tempo para isso, não dá para sair do trabalho e me comprometer todo dia a tal hora de ver aquele conteúdo, né? Agora não tem mais desculpa. Então. Né? Não, é uma loucura, porque eu até comento com a minha esposa que eu não consigo imaginar como é que eu fazia faculdade, porque você ia das 7 às 11 todo dia, num lugar longe da sua casa. Hoje é forma. Mas eu acho que ao mesmo tempo que, uma impressão que eu tenho, é que ao mesmo tempo que a gente expandiu o acesso, a gente piorou a qualidade. Não do ponto de vista do capacitador, que eu acho que melhorou. Né? Então, quando a gente tem um curso, por exemplo, de Stanford gravado, você tem uma curadoria muito melhor do que um professor fechado dentro da sala de aula que você não sabe o que ele está falando. Exato. Né? Agora, a atenção do aluno piorou. Eu acho que esse é um desafio muito grande.
fala um pouco, que a gente já começou na pegada, né? Mas fala um pouco da Tóquio, de capacitação, como vocês encaram tudo isso, e se esse desafio também se impõe lá para vocês, da atenção do capacitado. Também, né? Você falou um tema super importante, que é a hora que também a gente não está na sala de aula completamente focado. Você tem o celular, você tem a TV ligada, você tem a família passando aqui atrás, né? Os filhos aqui, você tendo que tomar conta. Então, Outlook aberto. Outlook aberto, WhatsApp pipocando aqui, né? Isso é verdade. Esse acho que é um drama humano dessa nova fase que a gente está vivendo, né? Da capacidade de você, ao mesmo tempo, você tem multiferramentas, o que te possibilita comunicar-se com um mundo de 500 mil formas possíveis e ter acesso a muita coisa, ao mesmo tempo o seu tempo de atenção diminui, né? Eu tenho 2 filhas pequenas, eu sei bem o que é. Qual que é a idade delas? 9. São gêmeas? São gêmeas. Que legal. São gêmeas, 2 meninas, Manu e Gabi. E eu sei o quanto que dura, cara. Você vê isso mudando ao longo do tempo, obviamente, mas o quanto dura a atenção de uma criança é surreal, assim, é muito pouco tempo. Você fala, cara, presta atenção. Não, depois disso ele desliga, né? Já parte para outras coisas e tal. Então acho que é muito complicado isso mesmo. Isso nos força, e lá na Tóquio a gente tem tido esse cuidado de também adaptar um pouco desses temas para coisas mais curtas. Não dá para a gente brigar com o que é real. E essa falta de atenção, ou a falta de atenção curta, a duração dessa atenção é muito mais curta, é uma realidade volátil, né? Volátil, boa palavra. Você precisa 2 coisas, né? Você precisa ter conteúdo muito bom, você precisa falar de uma forma que faça algum link com a pessoa que está escutando, então é a forma de falar, é a forma de mostrar, se é visual, tem toda essa preocupação, e também a duração dos conteúdos, né? A gente, desde treinamento e capacitação, é um tema muito, muito antigo na Tóquio, né? E é legal porque eu cheguei, isso já estava acontecendo dentro da Tóquio. Estou na companhia há 14 anos, mas eu peguei bastante... Chegou faz um tempo. Cheguei faz um tempo. Mas eu peguei bastante... No momento em que eu cheguei, peguei bastante mudança dentro da companhia. É uma companhia completamente diferente do que ela é em 2010, quando eu entrei ali. Época do Ferrara? Agora é do Ferrara. Lá na época que eu entrei, era do Akira Harashima. Era um presidente japonês. Teve um papel fundamental no que hoje a companhia foi o cara que botou a companhia nos trilhos lá no momento onde a Tóquio estava ali se questionando, descarrilhando. Tinha muita questão com qualidade de entrega junto aos corretores, inclusive. Mais ou menos em 2010, que foi o ano que eu entrei, um pouquinho antes, começou um processo meio de turnaround, mesmo de resultado. Uma companhia que dava prejuízo, que estavam pensando, inclusive, o que a gente faz aqui. Que é mundial, né? Então sempre tem aquele gato em cima do telhado, né? O pessoal do Japão olhando e falando assim, ou vocês fazem alguma coisa, ou vamos empacotar as coisas aqui. De lá para cá, cara, mudou demais, né? Hoje é uma companhia aqui de 12 bilhões, enfim... uma companhia gigante. A gente vem tendo resultados muito positivos ao longo dos anos, assim. Eu acho que esse ano de 2023, por exemplo, foi lucro recorde. Que legal. Dos 64 anos que a companhia está aqui. Então foi assim, mudou-se muito durante esse período, mas tinha uma coisa lá de trás que era muito legal e continua sendo um dos cores assim, da companhia, que é essa relação de ouvir o corretor e fazer coisas em função dessa audição aí, desse listening. E lá atrás, uma das coisas que a gente viu é que o corretor falava muito sobre essa questão de relacionamento e de capacitação para que as seguradoras fizessem esse trabalho. Então, sempre veio meio no DNA da gente dos treinamentos naquela época, presenciais, sim, né? Juntava todo mundo no auditório, com coffee break e tal. A gente teve no final pouco antes da pandemia,
a gente começou a pensar, estava difícil ampliar mais a capilaridade dessas capacitações, né? Ou seja, fazer treinamento presencial toda hora reduz a quantidade de pessoas que participam. Não dá para fazer no Brasil inteiro, então a gente ia em certos lugares e tentava juntar a turma. E aí a gente começou um processo de digitalização desses treinamentos, e aí viraram lives, webinários, né? Mudou até o nome do negócio. Esses nomes que a gente não conhecia. Exato, né? Mas por que eu estou te contando esse ponto? Porque foi uma escola fundamental assim, para o momento da pandemia e pós-pandemia, nesse tema de treinamentos e capacitação. Porque a gente aprendeu a fazer conteúdos mais sucintos, os webinários começaram a ficar mais focados e no que interessava para o corretor. Inclusive, a gente tem lá uma turma específica para essa parte de capacitação, que são corretores que eu chamo de conselheiros. Então, é uma turma que a gente selecionou ali, um comitê ali, que é quem fica falando para a gente, cara, mais para a esquerda, mais para a direita, vem para cá, aqui não está legal, esses temas são mais legais e tal. E aí a gente foi adaptando um pouco para essa necessidade do corretor, que era o que eu estava comentando com você, né? De assim, cara, não tem tempo. Não dá para você marcar quinta-feira só quinta-feira de manhã e... né? Eu tô na correria. Também não dá para ser no final do mês, hein? Cara, se for falar de tal coisa, faz curtinho, me fala o que eu preciso saber. E aí foi uma preparação, esse período pré-pandemia, foi essa preparação para a hora que chegou a pandemia. A gente falou, pô, agora tem que virar a chave completamente, não dá mais para fazer nada presencial, ou muito pouca coisa presencial, né? E vamos acelerar esse processo de criar conteúdos mais digitais e que seja mais adequado a essa necessidade do corretor. E aí, pô, apanhamos um monte. Porque é difícil, né? Você vai... A live fica longa, aí você tem desistência no meio do caminho, aí fala, pô, não dá para ser live desse tamanho, tem que ser menor. Até um momento de agora, que a gente culminou agora no final de 2023, que a gente lançou a UP, que é a Universidade Parceiros Tóquio, que ela já tem um formato de conteúdo sobre demanda também. Então, que são essas pílulas mais curtas sobre diversos temas, não é só produto da companhia, porque a gente também acredita que chato, né, precisa se ter, porque eu preciso fazer os corretores entenderem mais sobre o produto e como operar, né, a gente até estava conversando um pouco sobre isso, mas a gente também tem uma responsabilidade em como é que a gente ajuda o corretor a ir passando por temas que são mais macro do que só o produto da seguradora, né? LGPD, digitalização, utilização de rede social. Eu fiz uma gestão de risco muito bom lá. Gestão de risco, né? Técnicas de venda. Sim. Né? Então, assim, temas que vão... Outro tema que a gente sempre comenta, sucessão. Pô, a gente está numa fase de ter um monte de caras cobras do mercado, né? Em corretoras que estão nesse processo de... Pô, meu filho e minha filha agora vão tocar o negócio. Tem gente que está super encaminhado, nasceu dentro da corretora, ama isso, não sei o quê. Tem outros onde você está ali nesse conflito de como é que vamos fazer? Que modelo de gestão é esse próximo que vem agora? Conflito de geração. Conflitos de geração, né? Pô, pai, você fazia desse jeito, agora não tem nada a ver, eu tenho que fazer de um outro jeito, preciso desenvolver um monte de outras coisas. Então, temas que são realmente dores dos corretores, que estão vivendo ali como negócio mesmo, né, como empreendedor, que a gente também quer ter esse papel de ajudar. Pô, como é que eu consigo, de certa forma? Muitas vezes eu não sou especialista para dizer isso, mas eu conheço quem é. Não dá para eu, como seguradora, também ter essa responsabilidade de falar, vem cá que eu preciso que meus corretores também ouçam isso aí, o que você tem para dizer. Então, essas parcerias também com muita gente que cria conteúdos interessantes nesse sentido, ou que são muito
técnicos em determinado assunto, pô, traz o cara para falar. Então a gente hoje está com a UP nesse formato, assim, né, a gente continua tendo certos webinários que são um pouco mais longos, mas já estão num formato mais dinâmico. E a UP vem trazendo essa parte que é nova para a gente também, desses conteúdos mais pontuais, menores, mais condensados, mais sucintos, sob demanda, né? Você faz a hora que você quiser, e realmente para tentar ajudar o corretor a ter menos trabalho operacional, né? Que é uma das dores, ter um entendimento aí do que são as tendências que podem impactar o negócio do cara e que ele esteja preparado para enfrentar isso, e ajudar ele também a falar como é que dá para vender mais, que canais, que estruturas que eu, Tóquio Marine, tenho, estrutura e investimento que eu posso usar e emprestar para você também usar, né? Que você demandou uma pesquisa, né? Pois é. O corretor não tem, pelo menos a maioria dos corretores, não tem capital, não tem condições, não tem acesso às pesquisas que as seguradoras fazem. Exato. Né? E você falou um negócio que eu achei interessante, que é o conflito de gerações, você foi para esse lado, né? E eu acho que a gente vive um problema não, mas a gente vive um momento aí que está trocando, né? Então, eu, por exemplo, tenho 37 anos. Eu já sou uma geração antiga do mercado. Por incrível que pareça. Somos. Então tem uma galera que tá vindo nova aí, que é isso aí que você falou. São vídeos curtos e tal. Resistência gigantesca. Gigantesca. Eu adoro um seminário de 1h30 para a gente discutir o ponto da subscrição, que é o problema dos riscos declináveis. Isso me brilha os olhos, sabe? Eu coloco lá no YouTube, no carro e mando bala, entendeu? Agora a geração nova não aguenta, né? Aqui no Syncor a gente tem o Unisyncor, né? Que é o braço acadêmico do Syncor que cuida de capacitação. E a gente tem um problema enorme para fazer isso que vocês estão tentando fazer aí, de o que vocês querem, né? Porque quando eu entrei na equipe do Unisyncor, falava-se muito de o corretor não compra curso porque não quer pagar. E aí eu falei assim, é mentira! É mentira, porque o corretor está comprando o curso do guru financeiro que custa R$5.000. Verdade. Entendeu? Então, a gente não está acertando o que ele quer e como ele quer, né? Mas tem um conteúdo aí. Então, a gente passa por essa resistência de fazer o corretor investir na capacitação para ver que como você estava falando, uma roda, né? Você investe na capacitação, você aumenta o faturamento. Se não aumentar, você investiu na capacitação errada. Tô muito louco? É isso? Não, é isso aí, cara. Porque, na verdade, lá eu também sou o louco dos indicadores também, né? Fico pedindo muito pra turma isso. Falando, cara, a gente precisa ter uma forma de mensurar se isso faz sentido mesmo ou não. Power BI frita lá, né? Power BI, cara, ali, ó, a turminha ali fica lá só no Power BI baixando as coisas. Acho lindo, não manjo nada. Eu não manjo nada, só manjo de olhar o número ali. Mas eu acredito muito nessa questão do impacto positivo que essa capacitação causa no número, cara. No número. A gente vê, assim, corretores que participam de muito mais treinamentos, o quanto que ele cresce. Você tem esse número? Quem tem um cara que está aqui do lado. E a gente olha para isso e fala, cara, é esse número que a gente tem que perseguir e aumentar cada vez mais. Para diferenciar, a gente já vê esse número há muito tempo para várias ações da companhia. Tá. Então a gente vê, inclusive, certas ações de benefícios corretores por categorias. As categorias lá com a gente são verde, bronze, prata, ouro e diamante. As categorias do nosso programa do PNC, nosso Sim. programa de incentivo. E a gente vê, quanto mais o cara tem relacionamento com a gente, quanto mais ele tem benefícios com a Tóquio, o crescimento dele é maior do que das demais categorias. Entendi. Aí você fala, cara, beleza, vamos olhar isso para treinamento? E aí agora a gente está acompanhando esse número. A UP está desde setembro no ar, então isso foi uma das coisas legais, que a plataforma digital começa a dar de benefício para a gente, que é a gestão disso.
é a gestão do próprio corretor olhar para esse tema capacitação e ver, pô, o pessoal da minha corretora está participando pouco, está participando muito. Tem um indicador ali. Tem um indicador ali e ver o quanto que isso está monetizando, monetizando. Lógico. É empresa, a gente não é ONG. É isso, né? Então, assim, do nosso lado também estamos olhando para isso e para ver que corretores que estão mais por dentro dos temas que a gente tem apresentado lá, apresentam um crescimento superior em relação à produção do que os menores. Vamos fazer alguma coisa para divulgar aqui no Syncor? Vamos. Uma assim matéria, Tóquio... Assim que a gente está preparando isso para um ano de UP, que vai ser setembro deste ano, aí eu vou bater aqui na porta e falar, Thiago, vamos falar disso aí? Vamos, porque é o caminho e isso é uma prova, né? É uma prova. É o que justifica, o mundo digital para o bem e para o mal, justifica a gente saber o quanto que eu estou colocando de grana e o quanto que está revertendo isso, lógico. Né? Como resultado. Hoje, porque é caro. E é caro, né? Não é uma barato. Plataforma dessa aí. Né? Isso aqui, né? Fazer caro, isso aqui é caro. Hoje, para você ter uma ideia, a gente teve em 2023, a gente teve mais de 60 mil pessoas treinadas pela plataforma. Legal. Hoje a gente atingiu a marca dentro da UP mesmo, só nesses primeiros meses, 10 mil corretores, são 66 mil pessoas, foi o ano de 2023 inteiro. Certo. Né? Esse pedacinho aqui de setembro até agora, que é o novo formato de treinamento, a gente já tem 10 mil corretores cadastrados na plataforma que fizeram treinamentos, algum treinamento ali dentro. Tá. Então são 10 mil corretores de uma base que a gente tem de 40 mil. É bastante até. São 25% dessa base. Aí meu chefe me pergunta, pô, tá bom, mas qual que é a meta? A meta é 40 mil, cara, eu quero treinar todo mundo, eu quero que todo mundo participe desse processo, né? Obviamente, a gente vai estar construindo esse caminho aí. Mas a gente está falando de 10 mil corretores que estão ali, de certa forma, se engajando e aprendendo esse novo formato de se capacitar e de utilizar isso em prol da evolução da corretora, que, pô, são caras que estão dando para a gente de volta o sinal de que, cara, o caminho é esse mesmo, eu entendi o que vocês estão querendo, e eu entendi que essa capacitação vai fazer a diferença e a gente está vendo isso nos números, né? E aí é um trabalho de pegar esse exemplo desses 10 mil agora, né, que a gente tem, e falar para os outros 30 mil, falar, cara, né? Olha isso, né? Olha o efeito. Não é só porque você conhece mais do meu produto, também, obviamente, mas você tá um cara mais preparado para enfrentar tudo que tá vindo pela frente. E é tudo uma disciplina, né? Se o cara tá disciplinado a estar num treinamento, é porque ele tá muito engajado. Ele vai ter a mesma disciplina para buscar cliente, vai ter a mesma disciplina para manter o cliente dele. Eu falo muito aqui no Syncor que a gente precisa separar um pouco também. Tem corretor que não quer e que vai definhar, mas normal. É o lance dele, entendeu? É o que ele quer. Tem corretor que não quer e quer vender de massa e vai ter um monte de problema. Mas tem uma parcela que está atendendo legal, né? Tem uma parcela que está se especializando, e eu, como assim, isso é um romantismo, né? E eu acho que isso é bom para o mercado, entendeu? Eu fico pensando no dono da empresa, na família que está protegida com seguro de vida, bem feito, e isso passa pela capacitação, né? E aí te provocando para a gente ir para um outro lado. Você não acha que a gente, quando fala de capacitação, a gente olha muito para dentro da nossa bolha, usando um termo moderno, né? Você viu? Eu sou da geração antiga, mas eu tento. Já está adaptando aí. A gente olha muito dentro da nossa bolha, estou dizendo o quê? Securitários e corretores. E não faz um treinamento, por exemplo, para os empresários de indústria plástica do estado de São Paulo, para falar para o cara, seguro funciona assim. Pra ele ter noção do que é. Você acha que não tem um gap aí? Acho total, cara. Eu acho assim, quando eu entrei na Tóquio, e foi a minha primeira experiência em seguros, apesar de estar há bastante tempo na Tóquio, não vim do mercado de seguros. Mas quando eu cheguei aqui, eu olhava para esses números, os números de penetração de seguro, né?
30% no automóvel, 15%, 17% no residencial. Do mercado. Do mercado, né? Eu olhava e falava, cara, não é possível. Tem muito espaço. Por que a gente não pega esse espaço, né? E estava entendendo ainda da indústria, de como isso acontecia. E eu não estava acostumado a olhar para esses números tão grandes de potencial inexplorado, vamos chamar assim. E aí eu olhava e falava, cara, a gente está fazendo alguma coisa errada, não é possível. O mercado está fazendo alguma coisa. Ninguém descobriu esse ovo de ouro aí, né? E tal. E aí, eu acho que nesse processo, durante esses anos, uma das coisas que eu também entendo hoje que seria muito necessário fazer, e por isso, uma das explicações de talvez ter tanto mercado não explorado, é essa cultura do seguro da população em geral, né? A gente vive nesse mundo, parece tudo muito fácil, muito simples. Eu que não nasci no mercado de seguros, eu sei o quanto foi complexo o meu entendimento sobre... Isso aqui é um mundo à parte, cara. Né? É um mundo completamente à parte. Tem uma formação específica para isso. Eu sou administrador. Então, na hora que eu olhava para isso, sim, eu falava, cara, eu entendo de todas as outras indústrias, porque eu trabalhei com isso e tal, com consultoria e tal, mas seguro é uma coisa completamente diferente, cara. Funciona de uma forma diferente, tem um indicador financeiro diferente. Tem um cara chamado atuário que faz uma faculdade específica, bicho, para falar daquilo. Tem advogado especialista, né, em seguro. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Acho que não está embutido tanto na nossa criação e formação, né, como cidadão, a gente não tem isso na escola, não tem isso na faculdade, não tem isso em lugar nenhum. E quem já conhece isso porque é do segmento, fala pouco para fora. Então tem um trabalho que eu admiro muito do pessoal que está na CNSEG atualmente, que eles estão muito engajados nesse processo, e acho que do tempo que eu estou no mercado, é a vez que eu mais vejo resultado nessa questão de divulgar mais a cultura do seguro, a importância do seguro, nessa tentativa de democratizar o seguro para todo mundo, né? É um caminho longuíssimo, né? Não é fácil falar de seguro. Quando a gente vai para, inclusive, seguros um pouco mais complexos, cara, explicar é difícil pra caramba, ainda mais sem falar segurez, ainda mais não sendo advogado, não sabendo ler contrato. Então, acho que os grandes desafios dessa questão da gente sair da bolha dependem de uma criação nossa de conteúdos que falem mais simples sobre seguros, precisa se expor mais. Simplificar o seguro. Simplificar, né? Os produtos de seguro, né? Simplificar a comunicação do seguro. Tá envolvido em outros meios que não são de seguro para vender a ideia do seguro. Tá na faculdade, né? Falando com a moçada lá na formação deles ali, da proteção do seguro, tá na escola. Você fez administração. Fiz administração. Falou de seguro lá? Em administração. Nada, cara. Aí a gente olha um índice de sobrevivência das empresas e fala, nossa, as empresas no Brasil não sobrevivem. Pois é. Mas tem uma ferramenta financeira para proteger a empresa de alguns riscos, não todos, e não se fala na faculdade. Então eu acho que o caminho é esse também. Eu acho que quando a gente fala de falar sobre seguro em universidades e para ele ter uma informação, o corretor ele gasta muita energia. Acabei de falar isso no outro programa que eu gravei. O corretor ele gasta muita energia para explicar. Eu trabalho bastante com risco industrial. Não tem como você explicar uma cláusula de rateio sem passar pelo menos meia hora com a pessoa sentada na mesa. E assim, eu trabalho com empresas que fazem seguros empresariais, sei lá, 15, 20 por mês, e toda vez que tem que falar de cláusula de rateio, tem que repetir, porque é uma coisa complexa, né? E como que atinge esses caras? Cara, eu acho que assim, tem uma série de ações que dá para fazer. A mais de longo prazo, mas que eu acho que é a mais fundamental, é a de estar na educação de base, né? De que forma que a gente, como
projeto de lei, eu acho que todas são mais estruturais, tá? Eu acho que as grandes mudanças são aquelas que são de ações mais estruturais. Na educação, no currículo do cara, da criança, no primário, não chama mais primário, né, cara? Como é que é? Infantil agora, não sei. Eu também não sei. Ensino médio. Na minha época era primário, ginásio e colegial. É isso, entregamos nossa idade aqui, né? Mas o cara, assim, começou a alfabetização, começou um processo de estudar todas as disciplinas lá, tinha que ter alguma coisa de financeiro. De risco, né? A gente coloque ali os conceitos, pode ser junto de matemática, não sei, aí alguém melhor que eu desenvolve isso, mas precisa ter uma carga falando dessa questão da proteção dos instrumentos financeiros que existem para você se proteger. Né? Eu me lembro, que eu era pequenininho e eu fui no Detran para ter uma aula com a escola lá, fui no Detran e lá tinha uma aula de segurança no trânsito. Eu nunca esqueci isso, cara, acho que isso aconteceu aos 10 anos de idade. Eu falava sobre como me proteger. Você não pode atravessar agora no farol vermelho, tá? Fica aqui, o seu amiguinho tá passando. Básico. É básico. Como é que a gente faz isso para instrumentos financeiros, ou para os conceitos que estão por trás disso, de proteção, de você guardar, economizar, colocar seu dinheirinho onde você precisa, guardar um pouquinho, porque isso aqui lá na frente pode ser melhor. Então, eu acho que tem coisas nesse sentido, e se eu não me engano, não sou um grande estudioso nessa parte, existem alguns projetos de lei em andamento nesse sentido. Isso é muito interessante. Isso é super interessante, cara. Muito interessante. Mas eu acho que assim, aí tirando o que é mais nosso romantismo aqui de que um dia vai acontecer... E estatal também, né? E estatal, público, depende de governo. Então, acho que tem algumas coisas que empresas precisam fazer. Né? A gente fica tentando lá dentro olhar para segmentos... por exemplo, essa semana, eu não sei se está acontecendo ainda, mas tem uma feira acontecendo nesse momento lá, que é sobre... clínicas de pet shop. Legal. Beleza. Esse cara de clínica de pet shop tem um monte de empresa seguradora que tem produto específico para esse cara. Toque também tem. Como é que eu falo para essa turma que está lá, não só do meu produto, mas vou falar de proteção para a clínica dele, quais coberturas específicas para o negócio dele, que é uma empresa específica, como é que eu ajudo ele a se proteger disso? Então também está nesses outros nichos que não são eventos do mercado segurador, são eventos de outras indústrias, começam a dar um pouco mais de notoriedade e conhecimento para o mercado de seguros. Né? Também são coisas que dá para a gente fazer no nosso dia a dia, tá mais em contato com essa turma. Então, o trabalho dos corretores é fundamental nesse sentido. Sim. Também. Né? É quem acaba estando muito mais no dia a dia com gente, empresários de outros segmentos. E esse teu tempo aí que você falou, passo 30 minutos toda hora falando da cláusula, não deixa de ser uma conscientização. Sim. Que vai de pouquinho, mas você vai formatando, né, formando essa turma em relação ao conhecimento e a percepção do real valor que a gente tem como indústria. Né? Então, nesse ponto, os mais de 100 mil corretores que trabalham no mercado são esses caras também que acabam fazendo essa divulgação e mais, né? A tradução. Né? A tradução do segurez, muitas vezes. Energia gigantesca. É um trabalho de formiguinha, cara. Eu tive num evento ano passado me fugiu. Do CIST. Né? De transporte. E aí me colocaram no painel lá para falar sobre melhorias para o mercado, né? O futuro do mercado e tal. Eu falei para eles, olha, como corretor, uma coisa que assim, eu acho que beneficiaria muito o mercado é tirar todas as amarras. Então, por exemplo, eu vou num cliente falar de seguro transporte, num transportador, eu falo para ele, você precisa fazer um seguro obrigatório, que é o RCTRC, que aí você vai ter que averbar, e para averbar você vai ter que ter um sistema de averbação eletrônica. Se você tivesse nisso, você vai ter que ter feito o rastreamento, mas não só o rastreamento, monitoramento também, a consulta do motorista. Caramba.
Aí eu falei pra eles, tirando tudo isso, se um transportador chegar na minha porta e falar assim, faça o seguro pra mim, eu falo, faço, R$1.000 por mês. E ele pagar e acabou, explode. Agora, como fazer isso não é comigo, entendeu? Agora, eu sei que é um processo longo. E às vezes não vai tirar toda a complexidade. Mas às vezes eu sinto que a gente tem muita marra no passado, sabe? Um apego com o IRB, uma coisa assim de... O pai do João é o... Eu falo todo o programa, né, João? Desculpa, cara. É o Walter Polido. E ele veio aqui e ele falou assim, esse negócio de padronizado acabou, ficou no passado, a gente tem que modernizar, a gente tem... Eu falei pra ele, mas pode tudo agora? Ele falou, pode tudo! Eu falei, mas não tem nada novo, Walter? Ele falou assim, nada. Então, assim, eu acho que é um caminho longo, mas... E passa pela capacitação, e mais do que a capacitação, passa por uma academia. A gente sentar e discutir junto o que dá para fazer, o que não dá. A gente é um pouco distante, corretor e seguradora, no ponto de produto. É meio assim, ó, montei um produto, toma, vende. Né? Eu fiz uma pesquisa, mas ainda tem que selecionar o corretor, igual você falou. Né? Você tocou num ponto interessante, né? Porque você tem 3 entes no mercado que muitas vezes parece um telefone sem fio, assim, né? Seguradora, corretor e cliente. Ou consumidor final lá, né? Fazer essa comunicação ser alinhada, todo mundo um ouvindo o outro, entendendo, para levar para dentro de casa, criar um produto que atenda corretor e cliente, adaptar sistema para que consiga ser flexível desse jeito, depois pagar indenização em cima do que o produto foi montado. Toda a operação parece estar engessada, né? Parece estar montada em cima de um alicerce que quebrar ou flexibilizar ele, não é que parece, é difícil pra caramba. Sim. Né? Parece que tudo foi construído meio pedra sobre pedra ali, desmontar ou remontar isso é complexo, na prática mesmo. Então aí cabe, né, eu acho que tem uma lição de casa de seguradora, olhar para esses sistemas, não é à toa que chama legado, né? Coisa que vem lá de trás. Verdade. Nossa, inferno isso para vocês, cara, né? Que assim, né, foi criado lá atrás, eles continuam operacionalmente funcionando, mas você fala, não, mas eu preciso agora ter uma cobertura, porque agora o Suzep lançou um sandbox lá, eu quero fazer um produto diferenciado, já que pode tudo, né? O Walter não falou? Pode tudo. Vou montar. Aí o produteiro vai lá e monta. A primeira pergunta é, você ouviu o cliente? Ouvi, tá legal, atende. Pô, bacana. Você ouviu o corretor? Não, ouvi. Vocês falaram que eu tinha que ouvir, eu fui lá também ouvir. Vai vender. Tudo vai vender, vai bombar. Tá aqui. O pessoal de TI, dá para fazer? Ele falou, dá para fazer, sempre dá, né? Só que eu tenho que montar um outro sistema paralelo ao legado. Nossa. Porque o legado não me permite essa flexibilidade. Tá, entendi. Então... Vamos no que dá para fazer agora? Né? Porque isso aí vai demorar uns 5 anos para a gente desenvolver. Então, eu acho que tem essa lição de casa nossa, tem uma lição de casa, obviamente, do corretor, de se adaptar também a essas novas demandas e vender outros produtos, né? Tem muito disso também. Acho que tem produtos que são mais simples de você vender, ou são mais tradicionalmente aceitos. São comprados muitas vezes. A gente está numa discussão dessas e a UP foca muito nessa questão de como é que a gente também se torna um auxiliar para o corretor na capacitação para que ele venda outros produtos. Porque ele quer vender outros? É aí que eu falo do engessado também, né? Da lição de casa que está também aqui no meio do corretor. Tem o da seguradora, que é esse do legado que eu falei, e do corretor eu acho que também passa um pouco por isso. Assim, mas eu sou acostumado a vender o que mais vende, ou o que eu sou demandado, ou o que eu tenho uma especialização forte, é nisso aqui. Aí você fala, tá bom, você pode continuar, mas tem outras coisas aqui que você pode aproveitar. Né? Experimenta. Pô, vem me conhecer, né? Vamos tomar uma, né? Sabe, essas coisas.
E eu acho que tem essa lição de casa também. É uma das missões, eu acho, que de toda seguradora, como que ela pode colaborar com o corretor, também nessa discussão de, cara, tem oportunidade aqui, você enxerga. Você acha que tem um medo fantasiado de conservadorismo aí? Cara, eu acho que obviamente tem um medo, mas eu acho que é mais tô acostumado a o conforto, né? Da gente falar, não, tá bom que eu sei, tá bom que a gente começou o papo falando disso, né? Desse comodismo de falar, eu já faço isso, já faço bem isso, eu vou focar nisso aqui, tá tudo certo. E ninguém tá falando para não fazer isso, porque eu acho que a função do corretor de seguros é muito desse cara, do especialista. É o cara que sabe tudo a fundo daquele negócio ali. Acho que sim, não é para parar de fazer isso, mas dá para você abrir outras frentes, né? Que vão inclusive melhorar a tua empresa, a gestão da tua empresa, o teu fluxo de caixa, financeiramente eu acho que é mais sustentável, né? Então falando dinheiro por dinheiro, falando como um especialista, ele não precisa ser um especialista em transporte, ele pode ser um especialista em proteção de tudo que a tua empresa precise, né? Eu acho que isso é mais valorizado do que ser só um especialista em transporte, porque se eu sou um empresário e você está cuidando da minha frota de transportes, se a gente tem uma puta relação, não pode falar, se a gente tem uma baita relação... Falar tudo, cara, aqui não tem chabu não. Se a gente tem uma puta relação, se é um cara que me atende super bem, estou há 20 anos fazendo isso com você vira para mim e fala assim, cara, eu quero tomar conta de todos os seus seguros, de todo o risco que você tem aqui dentro da empresa. Uma lista de risco. Você acha que eu vou falar não? Falar, cara, eu preciso de gente que vai resolver meu pepino. É você, esse cara? Tá aqui, é seu. Então, acho que tem muita oportunidade também nesse ponto, que aí acho que esse comodismo, o medo, como a gente chama aí, também tem esse papel de não fazer isso acontecer. E na outra parte o cliente, né, também. O cliente entende muito pouco disso, de outros produtos que não seja o carro dele. O cliente entende pouquíssimo. Parece que é assim, como a única coisa que o cliente entende na pólice dele é o preço, é a única coisa que ele briga. É isso. É verdade. É a única coisa que ele briga. Eu pego muitos casos de clientes que vêm para a corretora e, como eu falei, eu trabalho mais com riscos industriais, né? E eu falo pro cara, olha, o teu preço é bom, mas a tua POS é muito alta. E ele fala para mim, o que é uma POS? Né? Transportadoras também, que a gente trabalha um pouco. Falo pro cara, olha, eu fui uma vez, isso é um caso real, fui numa transportadora, sentei para negociar lá em Guarulhos, aquelas bagunças, aqueles mezanino com caixa, aí sentar todo mundo, um outro corretor de Fortaleza junto comigo, o subscritor da seguradora que a gente levou lá, uma conta grande, mas você olhava e você fala, nossa, que bagunça. Aí a gente falou assim, bom, tá fechado, a taxa tal, beleza, né? Aí eu falei, e monitoramento, quem faz para vocês? Aí ele falou o nome do rastreador, é a Sascar. É a Sascar. Eu falei, não, a Sascar, ela fabrica o equipamento. Quem monitora esse equipamento para você? Aí uma senhorinha lá do fundo falou assim, eu falei, oi? Ela falou assim, eu que monitoro, tô vendo todos os caminhãozinhos aqui na minha tela. Caramba. Eu falei, não, mas você precisa ter uma gerenciadora de risco para monitorar isso. Ela, não, eu faço aqui todo dia. Eu falei, mas quando a senhora vai para casa? Aí chega às 7 horas da manhã de novo, eu abro o computador aqui, vejo se tem algum caminhão faltando e tal. A falta de informação. Aí eu falei, olha, hoje você está correndo um risco. Se um caminhão desse é roubado, principalmente de madrugada, onde você não vai nem avisar nem nada, é um risco gigantesco para você, né? Então, realmente, falta informação do cliente e eu começo até a refletir um pouco se esse cliente começa a ficar especializado e liga para um corretor e fala assim, essa cobertura aqui de equipamento eletrônico não cobre o que eu quero, a bagunça que vai dar. Então acho que tem também essa barreira. Assim, não mexe na minha gaveta. É isso mesmo. São 3 pontas que eu acho que precisam flexibilizar aí, ou também ter formas, né? A gente tem que ter atuação nisso também, a gente tem responsabilidade nisso. E a gente tem que ir movimentando essas pecinhas para que isso seja mais flexível.
para realmente a gente ter uma mudança que se adapte aos novos tempos, né? A gente hoje acho que passa pelo regulador também, né? O regulador também está se flexibilizando. Ele está mais flexível mesmo? Parece que está. Tem uma série de resoluções aí que já colocam um pouco mais essa flexibilidade de você criar o produto, de você... O próprio o sandbox lá da SUSEP é uma tentativa de fazer isso, né? De você abrir um pouco espaço para quem está querendo flexibilizar essas estruturas com produtos novos e um pouco mais flexível nesse sentido. Tem um trabalho que eu comentei, né, da CNSEG e acho que é das próprias seguradoras, com imprensa também, que é outra coisa importantíssima como formação de opinião para o cidadão, né? Também tem um monte de canal... isso interessa muito, né, que é de falar sobre seguro, né? Então a gente busca muita pauta para falar disso, o CNSEG busca muita pauta para falar disso, né? Os especiais de seguro são formas de que chegue um pouquinho mais sobre a indústria para quem não é da nossa bolha, né? Precisa ter esse tom educativo, precisa ter um tom de conscientização, não é mais para vender produto, a gente está falando de alguém para falar, cara, a importância disso, por que é importante você ter um monitoramento, pode acontecer isso. É aquele cara que fala no Jornal da Tarde. Sabe? Tivemos aqui não sei o que, vamos tratar um especialista de seguro. O cara fala, isso estaria coberto. Eu fui numa empresa uma vez, tinha pego fogo no quadro elétrico dela. E aí ela falou assim, não, isso daí pegou fogo faz 2 meses, tal, não sei o que. Eu falei assim, não, mas você tinha seguro aqui, não tinha? Tinha. Quanto você pagou? 20 mil. Eu falei, isso é um sinistro, cara. Você tem tudo ainda? Ele falou, tenho. Ele mandou tudo para a seguradora, a pólice renovada já. Renovada assim, né? Venceu, renovou comigo. Aí ele mandou para outra seguradora, ela pagou. Ele falou, cara, eu não acredito. Eu falei, tá vendo? Agora você tem que pagar uns 10 anos comigo para pagar. Boa. A indenização. Fidelizou já o cliente. Falta. E essa parte de produto, flexibilização, sei, fugindo um pouco do tema, mas aproveitando já que a gente fez o gancho. A Tóquio, como é que tá esse lance lá dentro? Tem pesquisa para novo produto? Você falou que tem um problema de legado, tal. Como é que está isso? A gente tem... a Tóquio tem uma postura assim de adaptar muita coisa. A gente é muito ágil e tem um time de TI lá, fera. É uma das coisas que acho que operacionalmente acabam ajudando muito a esse processo ser um processo que eu chamo de azeitado para o corretor, né? Essa parte de TI, os caras são fera ali, a gente tem muita habilidade, conhecimento técnico deles lá para ir adaptando um pouco desse legado para ele não ser tão engessado. Puxa dali, puxa daqui, a gente consegue muita flexibilidade ali nesse legado. Tem produto novo que vem esse ano. Legal. Quando eu soltar aqui a gente conversa de novo. Quando a gente for tiver pronto, a gente brincou com o marketing que ia soltar a bomba, tá vendo? Dá para vocês na chamada. Vamos colocar. Mas assim, tem também algumas preocupações que estão mais em voga para produto recentemente, que está muito ligado a ESG. Tá. Então, a gente tem olhado para algumas questões, toda essa discussão mais climática e que a gente está sentindo na pele aqui, é uma preocupação de toda a companhia hoje em dia. Lá no Japão, mais ainda, porque você imagina, se tem um lugar que sofre dessas intempéries aí, desses impactos climáticos, são eles, né? Uma ilha desse tamanho, no meio do oceano. Então essa preocupação ela vem para cá para a gente também, para falar, o que a gente está fazendo nesse sentido. Não produtos voltados para ESG, produtos também. Práticas ESG. Produtos também, práticas ESG e produtos também. Tá. Obviamente isso apesar da gente falar muito sobre sustentabilidade, desde a época da ligação da Tóquio com Real Seguradora, Real Seguros e tal, já tem no nosso DNA, mas obviamente a questão da parte prática disso revertida em produtos, ela é mais recente. Mas a gente já tem atuação em produtos nesse sentido. A gente tem um RC ambiental, então é um produto para transporte de carga, por exemplo, não sou muito técnico para falar disso, tá? Mas cargas que são
inflamáveis ou que podem causar algum risco ambiental. Um risco ambiental. Então, tem uma série de serviços e coberturas focada nessa questão do derramamento da carga em locais com serviços de limpeza, são super especializados. Então, cai, sei lá, num córrego, né? Que é um BO gigante. E aí, a Tóquio tem um serviço que vai lá para minimizar isso e minimizar todos esses impactos. E uma outra frente também que a gente está atuando bastante, que são as energias renováveis. Tá. Solar, eólica. A Tóquio sempre foi bem reconhecida assim, nessa parte de energia, que a gente já atuava, mas agora a gente tem um produtinho que cobre, por exemplo, a cadeia inteira da construção de uma planta eólica, por exemplo. Uma pólice que cobre tudo? Tudo. Começo ao fim, desde o começo da obra até lá quando já está operando, que é super interessante. E é uma inovação, porque não existia um produto desse. Contratar 4, 5 apólices. Exato, tudo picadinho. Então, acho que tem muito... O legal é que, assim, eu ainda acho que é incipiente, tem muita oportunidade para a gente aí, mas já mostra uma maleabilidade desse processo que a gente está falando aqui, né, de seguradora, corretor, cliente. E a gente se adaptando a isso, de falar, putz, tá bom, vamos tentar fazer? Vamos criar um produto que em vez de 4, 5 apólices, a gente tem um risco só. Mais fácil de negociar, mais fácil. Então, a mentalidade já vem mudando. E isso é o principal para a gente começar a escalar muito mais, né? Com mais velocidade, com mais volume, isso aí. De ter produtos mais adaptados, mais flexíveis. Né? Legal. Já estamos há bastante tempo aqui, né? O João já está me olhando de canto de olho ali. Eu sempre faço uma pergunta para quem vem aqui, como eu te falei, o meu negócio aqui é aprender com o convidado, entendeu? Então, e nós contigo, né? Também. Não, mas muito pouco, muito pouco. Se você tivesse o poder, o dinheiro, o que fosse, e começasse a implantar hoje medidas para a gente começar a melhorar essa cultura de seguros no Brasil, o que você, pessoa física, faria? Quais são as primeiras ações, as principais ações? Cara, tem uma que eu acho que talvez seja uma das principais na minha visão, assim, como é que a gente contrata, engaja ou forma, em vez de 100 mil corretores, 10 milhões de corretores. Acho que o corretor é a nossa forma de chegar mais próximo do cliente para falar com ele no tete-a-tete. Não precisa mais ser tete-a-tete, né? Pode ser virtual no nosso mundo. Mas é ele quem personifica, traduz e coloca de uma forma coloquial, que não é a seguradora falando do clausulado lá, falando sobre seguros e a importância da proteção para esses indivíduos. Isso é uma das principais que eu acho que é fundamental. Existem outras formas de fazer isso de forma massificada, mais como a gente comentou aqui, né? A educação é fundamental, importantíssimo isso ser discutido dentro de casa até a hora que o cara se forma como um profissional. Porque ele vai precisar, né? Ele não precisa ser um administrador para pensar que vai ser importante para a empresa dele ter, um empreendedor. Ele, como cidadão, precisa ter a consciência de que o seguro de vida não é para a empresa dele, é para ele, é para a família dele. E, em última instância, para a economia, né? Então, como é que nessa formação humana, como de cidadão, né, que a gente como pai quer dar para os nossos filhos, por que não tem, cara? Por que não tem? Então, é uma forma, né, acho que é muito mais demorada, é muito mais complexa, mas eu acho que ela passa por essa questão. A educação passa obrigatoriamente por aí. E para quem, não vai ser todo mundo que vai ter acesso a isso, aí o corretor de seguros faz um papel fundamental nesse sentido, que é de cada um com o seu ecossistema que orbita em volta ali, conseguir ser esse cara
que transmite para essa turma. O corretor é um influenciador, né, cara? É um influenciador de pessoas ali. O que ele tem em volta de gente, ele é esse cara para influenciar no sentido positivo da coisa, de cara, você precisa estar protegido. Não é só o seu carro. É verdade. Né? É verdade. E tá aí, tá na sua mão. Muitas vezes é menos oneroso do que você imagina, porque lá na frente você já viu o tamanho da bucha que pode ter, né? E conseguir contaminar as pessoas nesse sentido de acordar para a importância dessa proteção. Então, se eu tivesse que escolher duas, tá aí a minha escolha das duas. Sensacional. Sabe que nunca tinha ouvido essa resposta dos corretores. É uma resposta muito boa e me fez aqui pilhar a cabeça, porque eu fiquei pensando, o corretor, ele tem esse círculo de influência, né, na sociedade. A gente deveria ter até um controle de ter um corretor a cada tantos quarteirões. É verdade. É que toda a sociedade... corretor economicamente ativo, né? Divide quantidade de corretor pela quantidade de população que tem ali. Cara, a gente vai olhar e vai falar, tem regiões onde você não tem nem ninguém falando disso. E também é um assunto recorrente aqui, que assim, a gente precisa formar principalmente para aquelas pessoas que precisam, né? Eu acho que hoje quem tem seguro no Brasil é a maioria que não precisa. É que tem para um carro que se roubar compra outro. Entendeu? Às vezes pior, às vezes mais barato, mas vai comprar. Agora o cara que tem lá uma casa, que é só a casa, ele não sabe nem o que é seguro. E por isso que isso passa necessariamente por política pública. Necessariamente. Pode ter uma participação privada, ninguém está falando disso, de que só a responsabilidade do governo. Mas a responsabilidade do governo é entender que a hora que tem uma área em risco de desabamento, isso é responsabilidade dele cuidar. Sim. Que ele procure as seguradoras, quem manja dessa história, para falar assim, tá bom, como é que eu protejo essa turma aqui? Né? Porque essa galera não vai ter essa noção da importância que é, porque tá vendendo o almoço para comprar a janta ali, tem outras prioridades ali de sobrevivência, né? Mas a questão da discussão da política pública para seguros emergenciais, por exemplo, né? No momento em que acontece o desabamento ali, né? Quem ajuda? É o governo. O governo paga a seguradora, a seguradora ajuda. Isso, né? DPVAT tem essa função, né? Né? E agora está nessa discussão. Ficava muito evidente, principalmente por as assessorias de DPVAT. Lembra? A gente via muito na rua, porque a pessoa recebia, não sei, acho que era 5 mil, né? 6 mil, alguma coisa assim. Pô, era uma ajuda gigantesca para a pessoa, gigantesca. Não tem essa função, né? Acho que a gente tem essa função. Isso também está sendo discutido nesse âmbito de governo, né? Começa por ali, né? Também. Fervilhou e é o que eu falo para você, eu trago pessoas aqui para aprender, e lá no Syncor a gente está juntando as peças, juntando as opiniões de todo mundo, e já convidei fora do ar, convido você, vamos nos aproximar, vamos tem muita conversar, conversa ainda pra gente fazer aqui off records. Agora o João, se eu não terminar, ele corta a minha conversa no meio, mas queria agradecer você. Tenho certeza que a gente teria mais 3-4 horas de papo aqui. Agradecer a Tóquio também, disponibilizar o tempo. Eu sei que o tempo de um diretor é escasso, né? Mas as portas do Syncor estão abertas. Obrigado por todo o carinho você e sua equipe teve com a gente. E umas palavras aí para o pessoal. São 13 mil associados que estão te ouvindo. Bacana. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Prazer foi meu. Tempo é escasso, mas a gente dedica para coisa importante. Então, queria te deixar um presente aqui. Opa! Aí sim. Isso aqui foi a gente fez um lançamento da UP, da Universidade de Parceiros Tóquio. A gente fez uma campanha para todos os corretores entrassem, conhecessem a plataforma e completassem as trilhas de conhecimento que estão lá. E
A gente deu um brinde para todo mundo que fez isso. Isso aqui eu queria que ficasse como presente para você. Bacana. E agora eu vou ter que fazer todas as trilhas, né? Não vai ter jeito se eu ganhei, por exemplo. Vai ter que fazer. Foi o caminho inverso. Tô comprando antecipado aqui. Mas é só você lembrar cara. aí da gente. Legal, muito legal. Obrigado. Deixa eu mostrar para a câmera aqui, ó. Um baita de um copo. Esse é aquele que fica 14 horas com o gelo, né? Olha. Sensacional, cara. Muito obrigado. Obrigado aí pelo convite, obrigado pelo papo. Na verdade é isso, né? Eu acho que é disso, a riqueza sair aqui da gente trocar essas figurinhas. Obrigado a todo mundo que estiver nos ouvindo, assistindo dia, noite, madrugada, né? Agora on demand. Não é? Né? A hora que quiser. A hora que quiser. Mas essa conversa continua aí fora daqui, né? E estou à disposição também para a gente falar com todo mundo que precisa em prol mesmo de desenvolver uma melhoria mais significativa para o mercado como um todo. Um movimento. Né? Um movimento. Boa. Obrigado, cara. Obrigado a você que assistiu a gente até agora. Tem outros programas gravados, outros programas que a gente vai gravar. Então fiquem à vontade aí para passear no canal do YouTube do Syncor e a gente se vê até a próxima.